As dicas que a gente vai falar, eu acho que pode ajudar muita gente a não perder o dinheiro, porque se for lá da maneira errada vai ser reprovado, e também a quebrar um pouco dos mitos que existem em cima disso, todo o terrorismo psicológico que a gente recebe com relação a esse processo. Como que a nossa teoria de aprovação do visto, ela se confirma do que a gente fez e do que a gente presenciou no dia da entrevista lá. Fala, galera. Oi, pessoal. Hoje nós temos uma notícia muito importante para compartilhar. Um dos horizontes da nossa viagem é chegar ao território do Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Então nós tivemos o visto americano aprovado. E agora a nossa viagem já pode seguir até o extremo norte do continente americano. E nesse vídeo nós vamos contar tudo como foi aí os trâmites do dia, desde a da nossa preparação até o dia da entrevista em Porto Alegre. Vai compartilhar também um pouquinho como que a gente entendeu o processo do visto, né? E acho que foi muito importante para a nossa aprovação. Isso pode ajudar a quem tem interesse em tirar o visto, né, e saber no futuro, para tirar um pouco da insegurança, do receio de fazer o processo, né. Nós sabemos que não é fácil esse processo, né, de aprovação do visto, principalmente porque a gente ouve muito falar que tem que comprovar vínculos, ter casa própria, carro próprio, algo nesse sentido. O meu trabalho também, por ser online, a gente ficou um pouco com receio, mas no final deu tudo certo. Pois é, tudo aquilo que a gente acabou ouvindo no começo, lendo no começo, que também nos foi falado, né, que acaba gerando uma preocupação muito grande, uma indignação até, acabou que parece que não é verdade. Percebeu de outra forma o processo como um todo. Nós chegamos a desistir no início, porque as informações são muito desencontradas, né? Parece que todo mundo o objetivo é não aprovar o visto. Mas no final eu acho que é uma questão mais de percepção, de entender como que funciona, e não é tão difícil assim. Também vamos falar um pouquinho de valores, né? Como que foi, o tempo que levou. E como a gente está no Brasil ainda, a gente já tinha uma programação, a gente resolveu fazer todo o processo ainda no Brasil, porque fora do Brasil ia custar muito caro, além da gente já estar na viagem, a gente ter que voltar para o Brasil para poder ir na entrevista. Então também foi um dos motivos a gente já se preparar e ir atrás disso antes de iniciar. Nós fomos procurar informações, né, de como que funcionava o processo. Porque até então, sinceramente, nós nunca tínhamos cogitado a ideia de fazer o visto americano. Hoje a gente sai procurando no Google, né? Nossas principais ferramentas aí de informação e algumas conversas que a gente tem com outras pessoas. Infelizmente, tem muita informação, mas as informações elas são meio que incompletas ou meio que desconexas, né? Então, a gente encontrou desde de conselhos do tipo, contrata uma agência e a agência faz tudo e você só vai na entrevista, né? Até conselhos de revestimenta que era para ir no visto. Algumas pessoas também, no sentido de que é só a sorte mesmo para tirar o visto, porque depende do dia que o cônsul, da forma como o cônsul amanheceu, o humor dele. Primeiramente ele acabou até desistindo, ficou frustrado, né, porque, poxa, é complicado. A gente chegou a mandar mensagem para algumas consultorias de visto, não era tão caro até o processo, interessante, né? Mas eles falavam pra gente que não se comprometia com nada. Não é que não se comprometia, não garantia nada. Era só para eles preencher os documentos. Né? A ajuda deles era mais para preencher, sim, né, os dados. E muitas vezes falavam para nós uma coisa que eu achei interessante, que assim, falavam pra gente que para preencher o DS tinha que levar no mínimo 10 horas, 20 horas, lá, porque era um negócio assim messiânico para responder, né? Muito difícil, tinha que responder em inglês. E assim, 1 milhão de tipos de coisas, né? Que tinha que responder com endereço nos Estados Unidos, da onde você ia ficar. Ela se frustrou no primeiro momento, acabou frustrando a gente. E nós suspendimos por um tempo a ideia. E até eu fiquei procrastinando para responder, porque eu falava, ai, vai ser muito difícil, ai, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir? Então eu ficava demorando, mas quando eu peguei para fazer, não era tudo isso que a gente tinha ouvido falar. Assim, nós nunca cogitamos de desistir da ideia de ir para o Alasca, mas procrastinar fazia parte daquele conforto de não ter o não, né? Porque a gente achava que não ia ser aprovado. No primeiro momento, do jeito que a gente foi assustado assim, com as ideias. Deu um tempo, acho que uns 3 meses, nessa primeira conversa nossa, foi lá logo que a gente decidiu de viajar, né? De sair e viajar de bicicleta. Isso lá por começo de 2023. Então a gente segurou ali até julho de 2023, mais ou menos. Em julho a gente voltou com a ideia, falou, vamos esclarecer isso. Nesse intervalo, eu acabei lendo alguns artigos de blogs e vi ali uns 4, 5 vídeos, principalmente de pessoas que tiveram visto reprovado. E aí deu alguns insights legais para compreender. A maioria das pessoas tinham um vínculo reprovado,
Primeira coisa curiosa é que relatavam que foram feitas 1, 2, 3 perguntas lá pelo cônsul e foi dada negativa. Outras pessoas também relatavam que a empresa que eles contrataram acabou escrevendo algumas coisas que não condiziam com eles mesmos, e na hora eles não conseguiam sustentar essa história, porque era algo que eles não faziam no dia a dia, né? E daí, claro, tem outros que falam que era o humor do cônsul, enfim. Pensando em tudo isso e que a consultoria não daria nenhuma garantia, então, perder por perder, a gente ia perder o dinheiro nosso, mas não perder mais o da assessoria, né? Então nós decidimos preencher a DS por conta própria. A DS é praticamente toda em inglês, mas tem uma versão em português lá deles mesmos. Mas lendo em inglês acho que torna um pouquinho mais, até mais divertido o processo, né? E uma das preocupações que era responder em inglês, a gente viu que Sim, não senão precisava. não tinha necessidade. Primeiramente a gente viu que não levava 10 horas para preencher, não. Era algo que a gente faria. O que a gente fez levou 1h30, 2 horas por pessoa para preencher. Foi algo assim até simples. Tem um guia de preenchimento, acho que até no próprio site mesmo. Então nós fizemos esse processo, fizemos o preenchimento, né? E fizemos o pagamento da taxa do visto. E acho que o mais demorado para preencher a DS não era sentar lá e preencher. Eu acho que é importante você ler primeiro ela, saber todos os dados que você precisa, aí reúne os dados, aí sentando para preencher, aí o tempo, é isso que o Jonas falou, em 2 horas a gente conseguia preencher todos os dados. Nós preenchíamos a DS, né, com calma ali, até com calma demais no primeiro momento, porque a gente seguiu um monte de recomendações. No primeiro momento a gente mentiu, a gente falou que ia para Nova York, porque o pessoal falava que era melhor colocar num lugar que todo mundo vai. Então colocamos para Nova York, colocamos o endereço da rua onde tinha hotel, enfim, e deixamos lá, ainda não pagamos. Aí passou uns 5, 6 dias, a gente conversou e achou melhor. Falou, não, mas vamos falar a verdade. A gente tem interesse de ir para Baiôs, de ir para a região dos parques nacionais, né? Então vamos colocar que a gente vai para São Francisco e não colocar endereço de hotel, não colocar nada, só colocar que a gente vai para São Francisco. E aí fez o pagamento nesse momento, né? Com $185 e mais uma taxa de entrega. A gente já fez o pagamento da taxa de entrega do passaporte no nosso endereço. Naquele momento, eu não lembro exatamente. Se eu não me engano, foram R$25 por passaporte. Isso. Então foi assim. A gente submeteu e é só esperar a chegada. E depois que a gente efetuou o pagamento, aí aparecem as datas disponíveis para a gente agendar a entrevista. Como a gente colocou Porto Alegre, porque a gente achou que seria mais rápido, né, as datas que tinham disponível, porque tem, né, São Paulo, Brasília, tem, acho que Recife. Rio de Janeiro e mais um no Nordeste. Nordeste. Acho que é Recife, se eu não me engano. Aí a gente decidiu Porto Alegre. Aí as datas mais próximas eram março de 2024, e isso era julho de 2023. E aí a gente já marcou, né, para dia 22 de março de 2024. Uma escolha também de fazer Porto Alegre, que para nós é mais próximo, e segundo o que a gente leu, era onde tinha era mais perto o conseguir o visto, né? O pessoal recomenda para ficar entrando todo dia no site para tentar adiantar o processo, que às vezes abre alguma vaga lá. Mas acho que a Bruna fez isso algumas vezes. Eu tentei algumas vezes fazer, tentar adiantar a data, mas sempre aparecia que não tinha disponível nenhuma data, sim, então não consegui fazer isso. Acabou que relaxou daí. Eu acho que do comecinho de agosto a gente pagou a taxa, do metade de agosto para frente a gente relaxou e foi só voltar a se preocupar com isso na semana do visto mesmo. Nós vamos adiantar um pouquinho, vamos contar como que foi a nossa entrevista, né? E depois a gente conta um pouco mais da nossa preparação e fala um pouco das dicas, os macetes que a gente usou, que eu acho que contribuíram muito para o resultado da nossa entrevista. Bem, então tá aqui o nosso carimbinho, né? Tão bonitinho. Que tem um valor inestimável para nós. Então a gente chegou para a entrevista, estava agendado para as 9h30, a gente chegou umas 8h15 e quando a gente chegou lá, a gente foi orientado que as entrevistas estavam sendo adiantadas, né? Então a gente poderia chegar lá, né, e já ir. No início a gente achou que tinha que esperar um horário, que no horário poderia ser chamado, mas lá tem vários funcionários do cônsul que já vão orientando todo o passo a passo, tudo que a gente precisa ir fazendo. No consulado de Porto Alegre, o processo do visto é feito praticamente todo lá. Só que faz em casa o preenchimento da DS, né? O CASE é junto com o processo da entrevista. O CASE é uma triagem inicial que a gente faz, que é onde eles pegam ali o nosso digital e também eles colam uma etiquetinha aqui atrás do passaporte. Deve ser uma conferência, um código de barra para facilitar o processo, né?
E também acredito eu que tem alguma forma de eles verificar se é nós mesmos, né, no caso, se confere com a foto que a gente leva. Em São Paulo, a gente sabe que, devido a relato de outras pessoas, que o caso é feito separado. Então, é em um outro prédio, em um outro horário, né? São momentos separados, o que não acontece em Porto Alegre. Só que em São Paulo parece que a foto é feita no próprio caso. Então, você faz a foto lá já no ambiente deles, né? E em Porto Alegre não, você precisa levar uma foto, no caso nosso, nós levamos 5x5, mas tem um outro formato, acho que é 7x5, se eu não me engano, mas está descrito lá no site do consulado qual que é o tamanho da foto que eles aceitam e que deve ser feito. Também tem um monte de regrinha com relação à foto, né? Chegando lá, a gente viu, né, que a gente já sabia que não poderia entrar com nada além dos documentos que a gente ia usar. Então, a gente já deu ali uma olhadinha, a gente só não sabia a questão do guarda-volume, se seria interno do consulado ou ali externo, né? Então, a gente já tem vários cartazes lá falando que eles não são responsáveis pelos objetos. Então, a gente já viu já pessoas chegando, nos abordando para oferecer guarda-volumes. Então, a gente pagou R$30 para poder guardar celular, acho que eu levei bolsa, alguns itens que a gente tinha levado extra fora a nossa pasta, então a gente pagou R$30 para guardar nesses guarda-volumes. Dentro do consulado não se pode entrar com nada que seja metal, nada que seja celular, objeto que possa ter itens de filmagem, né? Então, relógios. A gente até viu pessoas que tentaram entrar. Então tem duas opções quando você entra lá dentro, ou joga fora, ou sai para guardar e volta novamente. Tudo lá em volta é caro. Então eles têm lá os serviços que eles oferecem, tanto da DS, né? Se você não levou impressa, eles já chegam te perguntando, já tá com a DS, tem foto, já vão perguntando tudo. Então eles oferecem serviços, nada barato, é claro, né? Ali em cima da hora eles, né, vão cobrar o valor deles. Então tem essas opções para quem acaba às vezes esquecendo. Ali é um assédio total para essas coisas. Só que o valor é padrão, tá? Não sei, longe do consulado, ali no entorno é tudo valor padrão. Para quem se perguntar, é os mesmos valores. A DS, acho que eles chegam a pedir R$40 para imprimir uma folha de DS. É porque um item necessário, essencial, né? Depois que a gente guardou os objetos, a gente já foi lá em direção ao consulado. Lá já tinha pessoas, né, orientando, segurança orientando. A gente falou o nosso horário, então ele já falou, né, que estava adiantando, né, os horários e que a gente poderia seguir. Como tem muito momento, né, você já deve também estar pensando, né, como que a gente estava emocionalmente. Acho que foi um dos momentos que a gente vai ficando muito nervoso. A gente vai baixando a tensão, né, porque você pensa, será que eu não posso fazer nada errado aqui que tá todo mundo nos observando, né? É aquela sensação, eu acho que não era só com nós, todo mundo que estava lá, a gente sente que tem aquele clima assim de tensão, mas a gente já fala mais sobre isso para vocês. É uma espécie de terrorismo psicológico, né? As pessoas colocam na nossa cabeça que ali que eles estão te filmando lá na rua. Então, se você olhar muito pro lado, se você conversar muito, eles vão te negar o visto. E falar a verdade, eu acho que isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí é totalmente ilusório na cabeça das pessoas. É normal, todo mundo tá nervoso, né? Um pouco ansioso. Depois que o guarda do consulado nos orientou a seguir para a fila, que estava adiantando, né? A gente foi abordado por uma moça lá e ela... A primeira coisa que ela fez, ela pediu a DS 160. Então é um documento com todos os nossos dados, né? E isso aqui é só uma confirmação de que a gente preencheu ela. Então ela pegou tanto a minha quanto a da Bruna, conferiu a foto que nós tínhamos, né? E colocou um clipezinho na foto, no passaporte e na DS. E esse entregou na nossa mão. Mandou a gente segurar para apresentar mais para dentro lá. Após a gente apresentar esses documentos, a gente seguiu na fila, né? O guarda nos orientou ali a ficar esperando pro lado de fora ainda. Ficou aguardando. Aí ele foi mandando, né, entrar as pessoas aos poucos. Aí a gente entrou na parte de dentro também, tinha ali toda uma sequência de fila, que era fila para fazer como que fala? Uma triagem, parecida com as do aeroporto. Isso, para tirar todos os itens do bolso, não poderia ter nada nos bolsos, tanto de calça, de blusa. Eu que estava de casaco, tive que tirar o casaco. Tinha alguns itens, assim, alguns papéis no bolso, então eu tive que tirar, jogar fora. E a nossa pasta que a gente levou, colocou num porta-objetos, numa bandeja. Colocamos todos os nossos documentos ali, passaporte e a minha blusa. E aí a gente foi para passar no scanner.
O material passa no scanner parecido do aeroporto, né? Uma esteira que cruza com uma bandeja por dentro, e nós passamos num detector de metais pessoal, né? Tanto eu quanto a Bruna. Eu não lembro se a Bruna chegou a fazer uma revista pessoal. Não, só mandou passar pelo scanner. Eu também não, ele pediu para... ele orienta, né, quando é para você caminhar e quando não. E ele só mandou cruzar pelo detector e mandou a gente entrar para outra sala. Mas teve algumas pessoas antes da gente que... eu acho que isso é procedimento, deve ser por estatística que eles pegam, né? Teve umas 2 ou 3 pessoas que eles entrevistavam, tanto mulher quanto homem. Fazer uma revista tinha pessoal. agentes ali da fiscalização, né? Tipo, vestido como se fossem policiais, tanto feminino quanto masculino. Então, sim, todos bem educados, né? Sempre se a gente falava alguma coisa, obrigado, eles sempre estavam respondendo assim, também, em nenhum né? momento ninguém tipo, tratou nós mal, entende? Mesmo a Bruna comentou que ela tinha algum papel, alguma coisa no bolso, tipo, ele não falou com desdém. Eu só perguntei, né? Posso jogar? Ele, sim, aqui. Só orientou que descartasse. Uma informação importante, que a gente não citou ainda, é que para quem pretende fazer o visto em conjunto, né, seja família ou casal, você vai pagar 2 vezes, mas você marca uma entrevista só em um mesmo horário. Aí você consegue fazer a entrevista junto. Então, a gente agendou, fez 2 pagamentos e agendou as 2 para o mesmo horário. Daí lá que eles fazem a triagem, né, e na triagem que eles colocam os 2 passaportes juntos e encaminham nós 2 em conjunto, né? Na verdade, quando você está finalizando ali a parte do agendamento, já aparece para você marcar se vai fazer sozinho ou com outra pessoa. Aí, nesse momento, coloca, né, com mais uma pessoa, daí vai colocar os dados da outra pessoa também, aí faz um único pagamento, né, um único agendamento. Então, depois do scanner, a gente vai para uma outra fila, né? Não tinha muita fila nessa, mas a gente é orientado a seguir em frente, que é a parte da gente deixa os nossos passaportes. Foi o momento que eles colocaram essa etiqueta aqui. Acho que eles só perguntaram se era o primeiro visto, colocaram a etiqueta. Sim. E aí a gente seguiu para uma outra fila que era para biometria. Que é aí é o caso já, né? Essa primeira etapa é o caso, tanto essa parte do passaporte, de colocar a etiqueta, que eu acho que é a conferência de dados, quanto a biometria. Então é uma fila simples, uma fila normal, né? Tem ali umas fitas que orientam as pessoas e você vai. Acho que aquele dia eram 3 guichês funcionando. E ele chamava, como nós 2 estávamos fazendo o processo junto, ele chamou nós 2 ao mesmo tempo. Pede para colocar todos os dedos lá na maquininha. Acho que é só isso, né? Pergunta, coloca o passaporte num ziplock transparente e entrega pra gente para seguir para a próxima fila, que aí já é a fila da entrevista mesmo. Aí na fila da entrevista são dezenas de pessoas. Então tem pessoas ali, né, que vai fazer em família, sozinho. Então sempre tem uma pessoa ali orientando a fila. Então tem a fila que a gente fica de pé aguardando e tem alguns bancos que são as preferenciais, né? As pessoas ali que têm atendimento prioritário. Na minha cabeça eu imaginava que era uma sala que a gente entraria para fazer a entrevista, mas não. São vários guichês, tanto para a parte da biometria, são guichês, quanto da parte da entrevista também. Então todo mundo conseguia ver todo mundo fazendo as entrevistas. É claro que a gente não conseguia ouvir tudo, mas quando a gente estava mais próximo da nossa vez, sim, dava para ouvir. Era assim, um guichê igual de um caixa de uma lotérica, que a pessoa fica, o cônsul fica dentro, sentado, tem um vidro, a gente fala ali por um microfone, tanto eles nos ouvem quanto a gente fala por ali. Aí só tem um buraquinho que é onde a gente passa os nossos passaportes. Então isso eu não imaginava dessa forma que eram os guichês. Então quando eu entrei lá, eu falei, nossa, eu não sei se eu fiquei talvez um pouquinho mais nervosa quando eu vi que era dessa forma, que dá a sensação que todo mundo vai ver o que a gente tá fazendo, sabe? Não sei. Nessa fila tá todo mundo nervoso, né? E bastante preocupado. A gente também estava um pouco, mas como eu já citei, que quando nós resolvemos de fazer o visto, o processo do nosso visto, de conta própria, de maneira independente, nós demos um tempo e não ficamos se preocupando quanto a isso e ficamos fantasiando coisas da cabeça. As respostas, como nós não tínhamos mentido nada no DS, não inventamos nada, então acho que todas as respostas nós tínhamos, não precisava combinar nada de responder, né? Aquilo estava todo mundo nervoso, até aconteceu um caso curioso, como a Bruna falou, tem os bancos do pessoal prioritário, né? E teve uma moça que ela estava com o pé enfaixado, quando tinha quebrado, e ela não foi para a fila preferencial, ela foi para a fila normal. E imagine, todo mundo naquela tensão, de repente o agente consular chama ela, nossa, todo mundo parece assim, dar aquela gelada, todo mundo meio que desmorona ali, de apavorado, imaginando que ele vai dar uma bronca na moça ou algo assim, né? Mas não, ele só falou para ela que ela deveria exercer o direito dela de ir para a fila preferencial.
Mesmo ela sendo jovem, na faixa de uns 20 e poucos anos, ela tinha que fazer isso. Então ela foi para a fila preferencial e tranquilo. Isso também acabou quebrando um pouco do gelo entre todo mundo, né? Então as pessoas começaram a ter um cochicho aqui, uma conversinha ali, outra lá. A gente começa a perceber algumas pessoas rezando, outros meio que cantarolando baixinho. Para tentar quebrar um pouco daquela tensão toda, né? Aparece algumas pessoas também, tipo, combinando ali, na hora ali, confirmando sim. algumas informações. Sim. Então já também começa a quebrar um pouco, a gente começou a prestar atenção, como a Bruna falou, os guichês eram muito abertos, assim, né? Por mais que a pessoa conversava ali com o cônsul de pertinho, mas a gente acabava escutando alguma coisa. Eu sou muito perceptivo, fico prestando muita atenção em tudo que acontece ao meu redor, então fiquei observando quem era atendido, como que era atendido, né? E aí aquele terrorismo psicológico vai caindo por terra, porque eu percebi que tinha cônsul de todos os comportamentos, né? Alguns nem sorriam, outros sorriam demais, independentemente do semblante, independentemente da forma com que o cônsul estava se portando. Eu via que tinha pessoas que saíam com o passaporte novamente, que é um sinal de que a pessoa vai ter o visto reprovado, né? E tinha pessoas que o passaporte ficava. Então já começou a quebrar aquele mito de que dependia muito do humor do cônsul. Eu vi cônsul sorrindo para todo mundo e devolvendo o passaporte para mais da metade das pessoas que eu entrevistava. E vi cônsul, um cara totalmente fechado, que até tinha uma mulher lá que eu até brinquei que eu não queria ir com ela, porque parece que ela nem bom dia falava, mas ela estava ficando com os passaportes, quer dizer que estava aprovando o visto. A quantidade de perguntas que o cônsul faz não tem referência, assim, aparentemente não tem importância nenhuma para aprovação ou não do visto, né? E tinha pessoas que chegavam lá, era como se bom dia, boa tarde, e saía sem o passaporte, já saía aprovado. Então, de ver pessoas chorando é o sonho de muita gente, né? Mas, assim, faz parte do processo. Ainda precisa entender também como que funciona o processo do consulado. Não pode incriminar eles por reprovar também as pessoas. E por mais também que quando a gente entrou na fila, parecia que era uma fila extensa. Eu pensei, nossa, vamos ficar aqui, vamos ficar umas 2 horas de pé esperando. Mas não, fluía rapidamente, assim, a fila. Não sei, uns 40 minutos. Será que deu uma hora? Nossa, não deu tudo isso, não. Meia hora no máximo. Que a gente ficou, tinha uns 3 cônsuls fazendo as entrevistas. Tinha alguns momentos que tinha 4. Então acabou que foi bem, assim, rápido o processo. Aí, como o Jonas falou, tinha vários humores diferentes. O que chamou nós era um que era bem sorridente, o cônsul. Aí ele já chegou, bom dia, pediu os passaportes, a gente já passou, né, a bolsinha com os passaportes. E aí iniciou, acho que primeiramente pedindo pra gente fazer conferir a biometria, né? Sim. Ele era um sorridente, mas tipo, não era o mais sorridente de todos. Ele era um sorridente assim, um sorriso tipo de seja bem-vindo, tá? Eu tô sabendo. Era nesse sentido, mas é muito legal ele, assim, eu gostei de ter passado por ele. Ele já tinha reprovado, eu tinha visto ele devolver 2 passaportes antes do nosso. Aí a gente começa a pensar em várias coisas, né? Eu torcia para ir do lado dele um que tava ficando com o passaporte de todo mundo, ou seja, tava aprovando isso de todo mundo. Mas isso não tem nada a ver, né? Não é o humor da pessoa que define. Nós anotamos as perguntas pra gente ter uma ideia agora de como que foi. Então depois de a gente colocar as digitais, vem as perguntas, né? Que eu acho que é a maior curiosidade. Então nós foram pouquinhas. Então a primeira que ele fez foi, assim, não se dirigiu a nenhum de nós dois, perguntando: é o primeiro visto de vocês? E a gente respondeu sim, é o nosso primeiro visto. Aí ele perguntou, vão para onde? Aí a gente falou, São Francisco. Ele não reagiu de nenhuma forma. Sempre que a gente respondia, ele digitava, e para fazer a próxima pergunta ele olhava para a tela novamente. Aí ele perguntou, né, o que a gente ia fazer lá, a gente falou turismo. Somente turismo, assim, de maneira direta. Aí ele começou a fazer perguntas direcionadas. Então ele olhou para o Jonas e perguntou, né, da profissão dele. Sim. Ele se dirigiu exatamente a mim, né? Jonas no final da pergunta. E aí eu falei, eu sou técnico em segurança do trabalho, que é a minha profissão. Aí ele perguntou para mim com o que eu trabalhava. Como eu falei, um dos meus maiores medos por conta de eu trabalhar online seria essa questão, né? Mas eu respondi o que realmente eu coloquei lá na DS certinho, que era a questão de empreendedora, né? Porque eu trabalho por conta própria como autônoma, então eu coloquei empreendedora. Aí esse é um dos macetes que a gente vai explicar um pouquinho por que a gente chegou nessa conclusão, que todo mundo fala que eles têm um preconceito com o trabalho digital ou algo assim.
Na hora de preencher, a gente conversou, na hora do preenchimento, a Bruna não colocou marketing digital, ela colocou na descrição do que ela fazia, sim, que ela trabalhava online, enfim, mas na profissão é empreendedora, porque de fato ela é empreendedora, né? Ela tem uma microempresa, ela é empreendedora. A seguinte pergunta foi, vocês conhecem alguém nos Estados Unidos? A gente respondeu diretamente que não, né? Sim. Aí ele perguntou uma coisa que acho que uma coisa que eu não esperava, mas ele já perguntou assim pro Jonas. Você é concursado? Isso. Porque eu sou funcionário de uma empresa economista, mas eu sou concursado. Ele perguntou isso e eu confirmei. Falei, sim, sou concursado. Até esse momento, tudo que ele perguntou pra gente estava na nossa DS 150, sabe? Então, 160. 160. Então não tinha nada de diferente ou fora do que estava lá que ele perguntou. Eu acredito que isso... Aí mais uma questão que eu percebi que eu já imaginava. As perguntas não é ele que formula na hora. Porque lembra que eu falei, sempre que ele respondia, ele digitava. Imagino eu que é o próprio sistema que dá para ele a próxima pergunta que ele tem que fazer. Não é ele que fica imaginando qual pergunta que ele faz. Então, o próprio sistema para conferir algumas informações, né? Porque, por exemplo, com relação ao emprego, a gente preencheu a DS há 8 meses atrás, então poderia ter mudado alguma coisa e ele quer esclarecer isso, né? E até mesmo porque não daria tempo do cônsul ali olhar toda a nossa DS e aí pensar em qual pergunta e fazer, né, e confirmar. Então, por isso que vem aí essa teoria, né, que o Jonas falou, que provavelmente alguém já vê antes e já passa quais perguntas fazer para cada um. Então, ele perguntou para mim o que eu fazia. Aí que eu falei que eu vendia cursos online, cursos profissionalizantes e qualificação profissional, de atendimento, de vendas. Depois ele perguntou também para o Jonas. Novamente, repetiu a pergunta da profissão. Como que ele perguntou? Qual a sua profissão atual? Aí tem mais a questão do atual, né? E eu, novamente, respondi técnico em segurança do trabalho, que é a profissão que eu exerço, né? E aí ele perguntou o que a gente desejava, ou por que a gente ia para São Francisco, né? É uma curiosidade, tá esperado, né? Como nem todo mundo Até ele vai sorriu quando ele falou, né, a pergunta. Sim. Então nós falamos que iríamos para a nossa intenção era conhecer Yosemite, né? Que faz atividade de aventura e é como tem a meca da atividade de aventura no mundo. É uma referência muito importante. Nesse momento eu achei engraçado porque ele sempre tá digitando, né? Eu acho que ele digita tanto a nossa reação à pergunta quanto a nossa resposta. E, tipo, ele olhou com a cara, tipo, de malandragem e falou, tá, ok, então tudo que você me falou é verdade. Porque imagino que nesse momento o próprio software, né, antes da entrevista, já tinha feito triagem no nosso perfil do Instagram, nosso perfil do próprio YouTube, para saber tudo que a gente fazia. Então, ele só estava confirmando com a gente se era isso mesmo, né. Nesse momento eu já estava assim, aqui dentro, assim, até uma hora eu olhei assim para ver se meu coração não estava aparecendo, que estava pulando tanto, que eu tava por dentro, assim, eu estava muito nervosa, só que eu tentava não transparecer, né? As minhas mãos não estavam trêmulas, eu estava assim segurando essa mesma pasta, assim, mas por dentro parecia que meu coração ia só sair pela boca. Então a gente tentou responder todas essas perguntas calmamente, não gaguejou, seguros do que estava falando. Tanto eu quanto o Jonas respondimos seguros, porque a gente já não precisou inventar as respostas. Então, acho que isso aí já é o ponto que facilita a gente falar. A gente falou a verdade e aí veio a resposta que a gente mais estava esperando. Ele falou, então, bom, vocês estão aptos a receber o visto americano e vocês vão receber o passaporte na casa de vocês, de acordo com o que foi combinado. Não falou combinado, de acordo com o que foi ajustado, né? Que a gente colocou, porque tinha a opção de você retirar lá novamente, ou eles entregarem no endereço que a gente já tinha pago aquela taxa para entregar no endereço. Isso, então a gente saiu de lá totalmente deslumbrado de ter conseguido, né? Porque a gente achava que ia conseguir, mas a gente, como eu falei, o terrorismo psicológico é muito grande para cima da gente, né? Não é difícil, vocês perceberam, a entrevista é algo muito simples. Tá? A parte de preparação, que eu acho que assim é importante, as dicas que a gente vai falar, eu acho que pode ajudar muita gente a não perder o dinheiro, porque se for lá da maneira errada vai ser reprovado, e também a quebrar um pouco dos mitos que existem em cima disso e todo o terrorismo psicológico que a gente recebe com relação a esse processo. Aí ele falou isso, a gente já sorrindo assim, né, obrigado, ele, né, também sorriu. Ai, me deu aquela emoção, assim, que eu fui rapidinho lá, né, porque antes de sair, né, a gente passa pelo banheiro e bebedouro, então a gente foi tomar água, um olhando pro outro, assim, acho que não sabia na reação que ia ter, um olhando pro outro, assim, sorrindo. Aí eu entrei no banheiro, nossa, me deu uma emoção, assim, que eu chorei, assim, rapidinho, assim, aí eu
sequei assim e saí. Mas é que era, sei lá, parece que por mais que a gente queria muito, parece uma coisa assim, nossa, conseguimos, assim, uma emoção é diferente. E ó, tá aí os 2 passaportes, passamos pelo caso e E os 2 vistos vistos aprovados. aprovados. Agora só passar na fronteira, né? Agora tem mais uma etapa ainda. Vamos fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho que contribuiu muito para o nosso visto ter sido aprovado, né? E como eu falo, a teoria que nós percebemos ao longo disso, e vamos dar algumas justificativas do porquê que no final o que a gente tinha imaginado se confirmou. Então lá no início, quando a gente foi procurar as informações sobre o visto, né? Eu comentei aquela espécie de terrorismo com muitas dúvidas, incógnitas, informações encontradas, agência ou não agência, enfim, e vendo, aí a gente viu pessoas que tinham sido reprovadas, né, principalmente, não muitos, mas acabou vindo mais vídeo, eu acho que depois, para gravar esse vídeo aqui, para entender quais que eram as principais dúvidas que as pessoas tinham, né, do que antes de fazer a nossa entrevista. E, bom, então passado aquela ideia inicial, como eu falei, deu um tempo, e nesse tempo eu fui pensar sobre o processo do visto, o que ele representa, por exemplo, para os Estados Unidos, né, a entrada de um brasileiro lá, e o que ele representa para o brasileiro. Então, qual que é a preocupação que teria o americano, né, o Estado americano, com relação às pessoas que vão para lá? É que elas vão ir e vão voltar. Né? A principal preocupação deles é nesse sentido, que a pessoa não vai ir lá e vai querer ficar lá. Então, por isso, é importante que ela tenha vínculos ou motivos para voltar para o Brasil. Nessa mesma linha DS 160, então as próprias perguntas lá nos dão esse sentido, porque são todas perguntas voltadas para se você tem alguns vínculos, se você tem um objetivo claro do que você quer fazer, e se você tem uma vida pregressa, então é focado nisso. Para nós, em geral, a vida pregressa não é tão assim preocupante, porque o que é a vida pregressa que eles estão preocupados? É com relação a terrorismo, a tentativa, né, de cometer crimes nos Estados Unidos. Então tem várias perguntas nesse sentido lá, que não é difícil, mas tem muitas perguntas lá relacionadas à questão de vínculos no Brasil, que são questões fáceis de provar. Então hoje, todos os nossos dados e informações são monitorados. Então, informações fiscais, informações de emprego, informações de rede social, todas elas estão disponíveis. Mesmo as fiscais que não são abertas ao público em geral, mas qualquer pessoa ou qualquer entidade entra com um pedido e pode ter essas informações. Então, e aí os países, né, dentro dos consulados, eles têm esse interesse e vão ter essas informações. Então, nesse sentido, eles fazem aquelas perguntas para saber se a gente não tem intenção de mentir. Foi o que a gente pensou. Então, no lugar de pedir para uma agência fazer para a gente o processo e contar uma história ou algo assim, era melhor a gente falar a verdade, nós mesmos falar a verdade, porque se fosse para falar a verdade, nós ou a agência, então por que pagar para alguém falar a verdade pela gente, né? E mentir não fazia nenhum sentido, porque se a gente mentisse, é meio que assim, quase que uma idiotice pensar que... Depois sustentar essa mentira. Assim, primeiro pensar que eles vão ser ludibriados de maneira tão simples, e segundo, sustentar essa história depois. Porque é fácil você contar uma história, mas chega na hora, você gagueja, você não sabe defender a tua opinião, né? Não tem como provar algumas informações. Isso, não tem como provar, principalmente. Então isso já fazia dar muito mais fundamentação, porque faz muito mais sentido você pensar nisso do que você pensar que o cônsul na hora vai... eu acordei de mau humor hoje, eu não vou aprovar o fulano, o ciclano. Não, eu acho que isso é totalmente ilusório, você pensar que a pessoa, de acordo com o humor dela, vai aprovar. E aí você imagina se o consulado americano ia colocar o cônsul para aprovar de acordo com o humor dele. Eu acho que assim, chamar mais de idiota ainda, né? E não só do humor, às vezes antes tanta coisa que a gente vê e que eu tinha na cabeça assim, até o dia da semana ainda brinquei com o Jonas, marcamos na segunda ou na sexta, porque olha a minha conclusão, o que eu pensava, né? Segunda-feira eles ainda estão começando a semana, vai que eles aprovam mais visto. Sexta-feira eles já aprovaram muita gente, será que eles vão aprovar o nosso? Olha o que a gente chega a pensar. Então eu percebi que tinha que ter uma lógica para a aprovação do visto. Não fazia sentido que fosse algo aleatório. Porque se fosse algo aleatório também é independente de fazer com a agência ou fazer nós mesmos. Porque ia chegar lá e era mais vantajoso rezar do que tomar cuidado com o preenchimento, né? Aí unindo a isso o processo lá na entrevista, né?
que eles não ficam observando o teu comportamento na fila. Claro, se você chegar na fila espalhafatoso, gritando, fazendo baderna, bêbado, sei lá, claro que eles não vão reprovar, não, talvez nem te deixe ficar lá dentro, né? Mas assim, o comportamento teu lá naquele momento, ou a decisão naquele momento do cônsul, não vai definir o teu visto ou não. Porque não tem, a Bruna falou, a gente ficou na fila lá cerca de 30 minutos, se passaram acho que umas 100 pessoas nesse tempo lá dentro. Então você imagina que no dia passam 300, 500, 600 pessoas lá. Cada cônsul deve entrevistar entre 20 a 100 pessoas por dia. Você imagina que o cônsul teria condições de pegar e abrir a DS de cada um, entrar lá, procurar informação fiscal, procurar informação, igual algumas pessoas eu vi relatando, não estou desacreditando isso, mas de que viram o cônsul olhando o Instagram no momento, olhando as né? redes sociais. Não tem sentido isso. Então, eu imagino que, como a gente faz o processo antes, os dados são todos eles cruzados anteriormente. Né? E quando você chega lá, você já tem o visto praticamente aprovado ou reprovado. Por isso que ele pode fazer uma pergunta ou 5 perguntas, a decisão já está meio que tomada, não é pelo cônsul naquele momento, mas sim pelo consulado como um todo. E isso ganha teor na hora que a gente vai participar da entrevista. Né? Como eu falei, ele digita a nossa reação, digita a nossa resposta, e até a pergunta não é ele que decide na hora a pergunta que ele faz, é o próprio sistema que retorna para ele, imagina a pergunta. Porque as perguntas são bem objetivas, ele não leva tempo para responder, então, para fazer a pergunta. Então, terminou de digitar, ele olha para a tela e te faz a pergunta. Aí, por que disso? Porque algumas informações, o sistema, por mais que ele cruze as informações, algumas coisas precisam de algum esclarecimento. Por exemplo, motivo da viagem. Nós temos um Instagram nosso de viagem, nosso YouTube de viagem, enfim, mas assim, a gente falou que ia viajar a turismo. O que ele queria saber? A turismo de aventura, né? O que ele queria saber de fato? Se a gente ia concordar com isso. Certo? Por que ele pergunta? Para saber se, quando eu comentei que a gente respondeu que a gente ia fazer turismo de aventura, ele deu aquele sorriso, é como se ele dissesse pra gente assim, beleza, você está falando o que eu tô vendo, que vocês fazem no dia a dia. Então, a nossa teorização, né, os macetes que eu falo, é nesse sentido, a gente ser sincero o tempo todo, né, contar uma história verdadeira, né, uma história que tem anexo e que tem a comprovação, porque, por exemplo, com relação ao salário, não adianta eu falar que ganho um salário de 10 mil, e pode ser que ganhe mesmo, mas se, por exemplo, a minha informação fiscal, que é o imposto de renda, tem lá, ou não tem, ou tem lá que eu ganho 3 mil, não tem sentido. Com relação a Bruna falar que é empreendedora, né? Por que é mais importante? Porque empreendedor ela tem como comprovar, e a hora que ele fala que é empreendedor e que tem um MEI, né, um CNPJ, eles vão procurar essa informação fiscal e vão cruzar os dados e vão ser, opa, de fato ela existe como empreendedor, então ela tem uma profissão. Aí o que ela faz como empreendedor, acho que não é tão relevante, né? Porque, de fato, trabalhar online ela poderia trabalhar nos Estados Unidos sem nenhum problema. Então, essa é a grande jogada nesse sentido. Eu vi algumas pessoas relatando que falaram que trabalhavam com marketing digital, e fica um pouco mais difícil, porque ele não entende, muitas vezes, pode não entender o que é marketing digital. Exatamente, porque marketing digital tem muitas opções, né? Tem muitas veias, digamos assim. Então, dá para você ser um editor de vídeos, trabalhar com marketing digital, dá para você ser um criador de conteúdo, trabalhar com marketing digital, né? Dá para trabalhar como afiliado, né? Vender produtos. Então, tem muitas formas. Então, talvez para eles não vão saber o que é. Então, talvez você falar o que você faz e não usar o marketing digital, que pode ser para muitas coisas, e especificar, eu acho que fica mais fácil também para eles entenderem. Também saber se expressar, saber expressar o que faz, né? Eu vi antes de nós, curiosamente, uma pessoa que deve ter uma profissão muito boa e renomada, né? Que ele eu acho que ele é caldeireiro de navios, eu acho que é algo assim. Porque eu vi ele contando pro cônsul e ele estava até nervoso um pouco com o cônsul, porque eu acho que o cônsul, ele já percebeu que o cônsul ia reprovar o visto dele. No final ele pegou o passaporte de volta. Ele tentando explicar o que ele fazia. Ele não conseguia deixar de uma forma clara para o cônsul, porque no lugar dele falar a função que ele exercia, ele tentou descrever o que ele fazia, né? Descrevendo que ia para o porto não sei aonde, para um país tal, assim, assado. E acho que isso passa uma certa insegurança. E quando o cônsul digita lá que sentiu insegurança na resposta,
Como eu falei, não é o cônsul que decide a reprovação, o próprio consulado diz não. Então, se a pessoa não está segura no que está falando, a chance dela cometer um erro, um ilícito de ficar nos Estados Unidos de maneira legal é maior do que não, né? Uma outra coisa que a gente seguiu à risca, das recomendações que a gente viu, e na prática a gente viu que não faz menor diferença, aparentemente, é levar uma pasta transparente cheia de documento, para provar o que a gente está falando. Bom, tirando, eu acho que o que a gente poderia provar com o documento que eles não têm acesso antecipado, né? Eu acho pouca coisa. Disse que isso aqui passa confiança, enfim. Mas na prática, das pessoas que a gente viu lá, tanto tendo visto aprovado quanto não tendo, tinha pessoas com pasta, a gente inclusive comprou a pasta de última hora, transparente, se a nossa não era transparente. Nós vimos pessoas com pasta opaca totalmente, pasta de papelão. Nós vimos pessoas sem pasta nenhuma. Vimos família inteira, de 5, 6 pessoas, somente com o passaporte na mão, não é nada. E foram aprovados, entende? E como eu falei, eu vi uma pessoa lá, provavelmente um empresário, falando inglês e tudo, com uma pasta maior do que essa aqui, papel de tudo quanto é jeito, e que saiu de lá chutando as canelas de bravo porque não foi aprovado. Então, pode ajudar? É difícil falar que vai ajudar ou que vai atrapalhar. Atrapalhar, provavelmente não vai. Não vai, é melhor levar. Mas isso eu acho que não significa que você vai ser aprovado ou não por ter Sim. uma pasta mais cheia ou não ter uma pasta mais cheia. Porque informação, por exemplo, fiscal, eles conseguem acessar sem a pasta. Informação de formação escolar, né, acadêmica, eles conseguem acessar sem ter uma pasta. Informação de vida pregressa, por exemplo, com relação a crimes, enfim, né, como que fala? Certidão negativa, né? Eles têm acesso a isso antecipadamente. Informações de emprego, eles têm acesso antecipadamente, porque quando a empresa paga o teu salário, quando a empresa registra você, isso está tudo disponível lá. Então, a gente consegue acessar essas informações, e eles conseguem acessar. Mesma coisa questão de Instagram, mesma coisa questão de YouTube. A gente deixa esses links lá, então antes de ir para a entrevista, eles já viram tudo isso. E eles só vão confirmar algumas coisas e vão te devolver ou não o passaporte. Para quem tiver interesse em fazer, então, eu acho que vale a pena. Não é todo o caos que se coloca, tá? Mas assim, falar as informações verdadeiras, processo caro, né, Bruno? No final, a gente deve ter saído uns R$3.000 para fazer todo o processo, porque são $180 por pessoa, $185 por pessoa o visto, só o pagamento da DS, mais R$25 por pessoa o envio do passaporte, e aí o custo de transporte até lá, a gente ficou uma noite em hotel lá, alimentação, então tudo isso é um custo bem alto que a gente tem. Escolhemos inclusive fazer Porto Alegre, a gente queria conhecer a cidade, né? A cidade de Porto Alegre é muito bonita, assim, tem um patrimônio histórico muito legal. A gente se surpreendeu, né? No início a gente não estava com uma expectativa tão alta, mas depois a gente foi bem surpreendido. Nós tínhamos até passado por Porto Alegre em outras oportunidades, mas não conhecia o patrimônio histórico. Tem um museu muito grande, muito bonito, lá vale a pena. Visitar o centro histórico, visitar a Orla do Guaíba, ali, é uma região muito, muito interessante para fazer o turismo e conhecer. E a título de curiosidade, os documentos que a gente levou foram os comprovantes dos nossos estudos, né, das nossas formações, comprovante de endereço, contrato de aluguel, né, que a gente tinha casa alugada. A gente levou os nossos comprovantes da declaração de imposto de renda. Eu, como empresa, levei também a declaração, né, anual do MEI. Então, a gente levei, né, a comprovação que o meu MEI estava ativo e tudo em dia. Acho que foram fotos. As fotos, né? Deixa eu só contar então o que aconteceu com a foto, né? A foto eles dão, na hora que a gente preenche toda a documentação, tem um link lá para a gente acessar mais detalhes sobre como tirar essa foto. No dia, a gente, né, eu olhei lá o principal, que era um tamanho 5x5, e que tinha que ser um ambiente iluminado, que não poderia usar nenhum acessório, óculos, essas informações básicas. Então a gente lá na nossa cidade foi tirar a foto e a gente apareceu lá, né, um lugar que tirava foto, a gente entrou e justamente aquela pessoa, o fotógrafo, ele tinha experiência com pessoas que tiravam foto para visto. Aí ele olhou para mim e para o Jonas e falou assim: você pode tirar foto, ela não. Aí eu falei: gente, o que será que tem de errado comigo, né? Eu falei: o que será? Aí ele falou: o Jonas estava com uma camiseta amarela e eu estava com uma camiseta bege, quase branca. E o motivo é esse, lá a gente teria que ter lido com mais detalhes, então fica aí a dica, leiam. Não poderia ser com
com camiseta assim branca. Então teria que ser preta, colorida, alguma coisa nesse sentido. Aí eu já fiquei preocupada que eu ia ter que voltar outro dia, né? Até cogitei ir lá e comprar uma camiseta bem baratinha de outra cor só para não perder a viagem. Mas o cara lá o dono, né, no negócio de foto, ele sugeriu emprestar uma camiseta da filha dele para mim poder tirar foto. Então eu fui lá correndo, troquei, tirei e no final deu tudo certo e a foto foi aceita. No final deu certo. É um processo caro, como eu falei, né? No final deu cerca de R$3.000, com custo de mora próximo de Curitiba, então eu tive que gastar com ônibus para ir, tive que gastar com ônibus para voltar, gastou com hotel, gastou com comida, né? Então, assim, e claro, no dia da outra a gente não se preocupou muito em economizar até com comida, porque a gente estava feliz, enfim, pelo resultado. Mas quem quiser, tiver interesse em tirar, então não é um processo, né, assim, complicadíssimo, muito difícil. Precisa ter em mente que tudo que você falar, você tem que ter como provar. E não é provar em papel, assim, impressa, é provar, de fato, as suas informações fiscais, suas informações que são de acesso público, né, ou que são de acesso, por exemplo, que pode ser requisitado por uma entidade pública, elas precisam ter coerência, todas elas, tá? Claro, você ter um emprego registrado ajuda, você ter um salário melhor talvez ajude, você ter, igual as pessoas falam, viajado para outro país, pode ajudar, pode não. Nós viajamos, mas em momento nenhum eles perguntaram sobre isso. Claro, o porte lá na hora do local, você não fazendo nenhuma lambança, acredito que não é nada muito preocupante. E assim, esse nervosismo todo, esse terrorismo todo que a gente passa, eu acho que é totalmente desnecessário. Você pode ir mais relaxado, contar uma história corretinha, se procurando aí na internet, vocês vão ver que tem muita gente que teve visto aprovado sem ter uma renda, sem ter um emprego fixo, sem ter residência no Brasil, residência, assim, um imóvel no Brasil no próprio nome. Então vocês vão ver que isso no final não influencia muito. A diferença é que se vocês perceberem, quem conta que teve o visto aprovado nessas condições, é que o que elas falaram, elas conseguiram provar, entende? Não é Exatamente. difícil, porque se eu falar, por exemplo, que uma pessoa da minha família vai pagar minhas despesas, e tiver como comprovar isso, essa pessoa da minha família tiver as informações fiscais todas corretas, eu estou falando a verdade. E para eles não é um pecado alguém da família pagar a viagem. É um erro você mentir. Então, para quem quiser fazer o visto, eu acho que é importante relaxar. Claro, quem se sentir mais seguro, contratando uma agência, para ter o apoio da agência, eu acho legal. Claro, tem que ficar esperto com todo tipo de malandragem, né? Acho que assim, não é porque é uma agência que tem que mentir, criar história fantasiosa, acho que é o maior erro. Mas quem quiser fazer de maneira independente, eu acho que totalmente viável e tranquilo, né? Então, pessoal, agora nós já temos o visto, né? Então, essa era a parte que não estava em nossas mãos decidir se, né, ia dar certo ou não. Agora que já estamos com os vistos, agora sim está em nossas mãos chegar pedalando até o Alasca. Nós vamos ter agora mais 2 vídeos na sequência desse, né? Nós vamos mostrar todo o nosso equipamento, enfim, que deve vir logo na sequência. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso roteiro. E o terceiro vídeo já será da gente na estrada. Nós vamos deixar aqui também o vídeo onde nós contamos um pouco da nossa história. Então, quem quiser pode estar acessando. E se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai responder vocês. E também, se você tem uma mensagem de incentivo para a gente, para chegar até o Alasca pedalando, né, te agradece muito que deixa os comentários. Já aproveita e aperta aí o joinha do vídeo, deixa aquele ok para nós. Compartilha aí com quem você sabe que tem vontade de fazer o visto, que vai fazer o visto, que teve o visto reprovado ou aprovado. Também comenta se a história que a gente contou no sentido de macetes que eu falei, né, faz sentido ou não. Eu acho que é importante a gente ter esse feedback de vocês. A percepção nossa foi uma, né, mas pode quem está assistindo aqui foi outra. Também quiser contar a experiência de vocês, pode contar aí pra gente. Nós ficamos felizes por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Nos encontramos na próxima semana com um vídeo sobre os nossos equipamentos. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal para acompanhar aí a nossa jornada e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Espera um pouquinho, vamos latir. Os cachorros também querem participar. Ó, quem apareceu pra filmar, tá tudo sujo, cara. Vai pra lá. O único pagamento, mas paga pros dois. Exatamente.